Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Galera esperta, galera legal, vamos para as nossas pautas aqui. É claro que nós vamos falar sobre o jogo do Bahia contra a equipe do Volta Redonda. Eu elenquei aqui alguns tópicos para a gente debater. Primeiro ponto, o triunfo. Primeiro ponto, o Bahia venceu um jogo de um campeonato eliminatório, uma Copa eliminatória. Nós estamos na terceira fase da Copa do Brasil e a característica desse campeonato é que ela sempre é eliminatória. Então vencer é muito importante, sobretudo quando esse jogo é fora de casa e que nós temos ainda a segunda partida na Arena Fonte Nova. Dá para administrar? Acredito que não. Apesar do triunfo, 2-1 não é um placar para se administrar, né? O Bahia vem com a vantagem, mas tem que jogar para vencer na Arena Fonte Nova e tem tudo para isso. O gramado melhor, o Bahia gosta de jogar na arena, a estrutura é totalmente diferente, clima totalmente diferente, então torcida do Bahia vai estar lá, então o Volta Redonda vai ter muito mais dificuldade. Jogar na cidade de Volta Redonda, no estádio do Voltaço, é complexo, um calor, o gramado também, a bola quica demais, então o Bahia até demorou, o Renato Paiva fala sobre isso, né? O Bahia até demorou um pouco mais para se adaptar e na Arena Fonte Nova o Bahia não terá esse tipo de situação, né? Está acostumado a jogar lá, conhece todos os atalhos e o gramado é infinitamente melhor do que o gramado do estádio do Volta Redonda. Este ponto do triunfo eu coloquei como azul porque eu destaco como positivo. Variação tática também. O Bahia, se fala muito no 3-5-2, o Renato Paiva traz um outro ponto de debate importante, que é o 3-4-3, e de fato isto acontece, mas o Bahia chegou a jogar no 5-4-1. Com certeza o Bahia fez, principalmente no segundo tempo, segurando um pouco mais o resultado, Volta Redonda pressionou o Bahia e o Bahia deixou somente o Everaldo lá, fez uma linha de 4 e uma linha de 5. Essa linha de 5 estava nítido, o Jacaré e o Chaves fechavam ali, juntando com o Rezende, com o Gabriel Xavier e com o Canu. Então eu destaco como ponto positivo também o Bahia na questão da variação tática. O jogo do Esquadrão de Aço traz tranquilidade para a partida da volta. Lembrando que na partida da volta o Bahia estará já em pleno Campeonato Brasileiro. Então esta tranquilidade foi fundamental. Imagine só, o Bahia começando a sua trajetória na Série A, chegando agora, vindo da Série B e de repente tem que se concentrar demais, treinar demais para justamente pegar o Volta Redonda na Arena Fonte Nova em uma situação adversa. Então isso não seria legal. Vencer foi bom e deu tranquilidade para o Bahia, até porque tem agora um Campeonato Brasileiro para cuidar também. E essa tranquilidade é importante nos treinamentos, né? Essa pressão não é boa para o jogador. Então você tem aí no meio a Copa do Brasil, o Bahia vai enfrentar o Volta Redonda com mais tranquilidade. Não quer dizer que o jogo será fácil. Isso é bom mencionar, né? E o ponto negativo foram as bolas aéreas. O Bahia apresentou outros problemas, individualmente alguns jogadores não foram bem, mas as bolas aéreas são preocupantes, porque a equipe do Volta Redonda, tecnicamente, é uma equipe inferior, Série C do Campeonato Brasileiro. Com certeza na Série A o Bahia terá muitos problemas se não fizer a correção nestas bolas aéreas. Posicionamento, principalmente, a bola na segunda trave, o Bahia está engolindo demais essa bola na segunda trave. Os jogadores do Volta Redonda não precisam nem subir tanto assim, né? Para justamente poder cabecear a bola. Então, este é o risco máximo que o Bahia tem. O jogo de bolas aéreas. E ó, um detalhe. É posicionamento mesmo, é postura nas bolas aéreas, até porque o Canu não fez um jogo ruim. O Gabriel Xavier, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores da partida. Então, há de se corrigir sim estas bolas aéreas, é um caso específico e que pode prejudicar demais o Bahia. Eu falei na transmissão esportiva junto com o meu querido Alisson e meu querido Ronexon Gomes, que o defeito do Bahia nas bolas aéreas, ela pode surpreender o esquadrão até quando jogar com equipes inferiores, né? O time joga a bola lá em cima, o Bahia não consegue retirar e aí surge 1-0. Mesmo o Bahia jogando melhor do que a outra equipe, vamos supor que as equipes são equilibradas e o Bahia jogando melhor e de repente uma bola aérea bota tudo a perder. Então este ponto aí é vermelho e é vermelho daquele mesmo, pesado. O Bahia tem que corrigir imediatamente
esta situação das bolas aéreas, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, jogador arrebenta, o Renato Paiva falou sobre a questão deste jogo, né? Ele achou um jogo equilibrado, aí está na tela o que o nosso querido Renato Paiva menciona. Ele diz o seguinte, abrindo aspas para o Renato Paiva: jogo equilibrado de nossa parte, precisamos nos acostumar a um gramado que estava bom, mas seco. A bola ia devagar e isso tornou o nosso jogo muito lento. Até nos adaptarmos, isso demorou um pouco. O Volta Redonda não molhou o gramado, que beleza. Deixou o jogo mais lento para o Bahia. O nosso querido Renato Paiva, novamente, abrindo aspas para o Renato, ele diz o seguinte, ó: não fizemos uma exibição incrível, mas uma exibição equilibrada. Acho que o resultado é justo. Meu amigo de fé, minha amiga de fé, o Bahia tinha acabado de levantar a taça do Campeonato Baiano. Geralmente as equipes que jogam uma final, uma questão emocional muito grande, né? Quando ela joga na quarta-feira, quando ela joga na terça-feira, meu amigão, a galera não joga da mesma forma, né? Isso aí é comum para várias equipes. Você disputa um título no domingo, você disputa um domingo no sábado, um título no sábado. Quando você vai jogar no meio da semana, você não tem mais aquele ímpeto que você teve no sábado e no domingo. Há uma queda natural. Eu acho que isso aconteceu no jogo do Bahia. Mas é o que o Renato disse, né? Não foi uma exibição incrível, mas uma exibição equilibrada que foi suficiente para vencer a equipe do Volta Redonda. O Bahia tomou um gol de bola aérea, mas também fez o gol de bola aérea logo depois de ter tomado o gol. O Bahia teve outras oportunidades, o Volta Redonda também teve oportunidades do empate, mas não aconteceu. Bom demais para o Bahia. O que nós esperamos é melhoria agora, né? Melhoria. O Bahia não vai jogar bem todos os jogos, a realidade é essa. Bem todos os jogos o Bahia não vai jogar. Houve alguns pontos positivos do Renato Paiva, eu elenquei aqui a questão da tática do Bahia, né? O Bahia fez variações táticas durante o jogo, isso é elogiável, Renato Paiva. Mas eu achei que ele demorou um pouquinho para tirar o Daniel, né? E colocar um outro jogador ali pela direita. Acabou sacrificando o Jacaré no jogo, né? Que o Daniel não marca. No segundo tempo o Daniel voltou um pouco mais aberto do lado direito para fechar os espaços, dar o primeiro combate, e o Jacaré um pouco mais atrás. Mas o Daniel não faz isso e não tem esse perfil. Depois o Daniel saiu, entrou o Ademir. Se esperava uma estreia do Ademir já para o jogo. Isso aí, inclusive o Ademir chegou a ser cogitado a ser titular nas prováveis escalações. E o Ademir entrou e também não teve esse sucesso todo na marcação, embora na questão ofensiva ele tenha criado uma jogada boa. Mas o Ademir é primeiro jogo, né? A gente tem que entender isso também. Tá se habituando, tá se entrosando ao Bahia, tá entendendo como funciona o esquadrão. Acredito que o Ademir precisa de mais jogos, sim, de fato, para a gente poder tecer algum comentário com relação à estreia do Ademir. Trouxe alguns jogadores aqui para a gente debater e, na minha opinião, eu gostaria de citar esses 4 jogadores. Para mim, foram os 4 melhores da partida. O goleiro Marcos Felipe foi fundamental no segundo tempo, fez uma defesa muito difícil, inclusive naquela falha do Mugni. O Mugni falhou, mas depois se recuperou e impediu que a bola entrasse, mas a defesa do Marcos Felipe foi importante. O Marcos estava seguro, estava bem posicionado, as bolas aéreas cabeceadas pelos jogadores do Volta Redonda, ele estava bem ali numa postura correta, né? Algumas bolas que ele podia sair, ele saiu e conseguiu interceptar. Então o Marcos Felipe, parte da torcida critica demais o goleiro. Então é bom a gente dar uma moral, porque ele fez um bom jogo sim, hoje contra a equipe do Volta Redonda. O Biel fez o gol, o primeiro tempo do Biel foi muito bom, no segundo ele já tem uma queda, mas no primeiro tempo foi muito bom e por ter feito o gol, e também é um jogador muito interessante. O Biel está na minha lista aí dos melhores jogadores contra a equipe do Vasco, do Volta Redonda. O Gabriel Xavier arrebentou, jogou demais, principalmente no chão, as bolas aéreas, problema da zaga toda do Bahia, mas quando não era bola aérea, meu amigão, trabalhou muito bem o Gabriel Xavier, foi fundamental. A equipe do Volta Redonda trabalhou muito o lado esquerdo, que é o lado direito da defesa do Bahia, né? O Jacaré deu esse suporte, mas o Gabriel Xavier estava ali dando a cobertura. Fez uma grande partida o Gabriel Xavier e coloca o Bahia na situação de o Marcos Victor, que também está muito bem, mas o Gabriel mostrou que pode ser titular dessa equipe do esquadrão, sim, e aí o Renato Paiva vai escolher. Eu deixei por último o Jacaré, porque na minha opinião, se o Jacaré fizesse o gol, seria o melhor jogador da partida isoladamente. Se o Jacaré faz o gol,
ele não teve tantas oportunidades assim de fazer o gol. Teve um lance que ele deu uma assistência para o Arthur Salles, daqui a pouco eu volto a comentar sobre isso. Mas o Jacaré com muita força de vontade, voluntarioso demais, né? Jogando em uma posição que ele está começando agora a se habituar, na lateral direita, está fazendo um bom trabalho o Jacaré, tanto na parte ofensiva, que nós já conhecemos, na parte defensiva também o Jacaré vem fazendo um bom trabalho. Gostei muito do jogo do Jacaré, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Biel jogou bem o primeiro tempo, no segundo não tanto assim, não é que jogou mal, mas teve já uma queda. E o Jacaré teve mais continuidade, teve mais regularidade no jogo. Se ele faz o gol, na minha opinião, seria isoladamente o melhor jogador da partida. Um detalhe importante é que o Bahia sentiu demais a falta do Cauli, né? Sentiu muito a falta do Cauli. Ele é um jogador muito participativo, leva a bola do campo de defesa ao ataque, tem o drible, né? Ele tem essa intensidade do volume, ele sempre está presente para receber a bola. O Bahia nesse jogo sentiu muita falta do Cauli, tomara que ele volte contra a equipe do Bragantino. Meu amigão, tá aí, o Ademir estreou, eu acho que é muito cedo para a gente ter essa análise, mas eu vou trazer uma observação. Faltou ao Ademir o entendimento da marcação. O jogo não estava tão simples assim no segundo tempo, quando ele entrou. O Volta Redonda forçava muito do lado esquerdo, que é o lado direito da defesa do Bahia. O Jacaré ficou praticamente ali no primeiro combate. E o Gabriel Xavier tinha que adiantar um pouco mais ali, correr o risco, né? Então o Ademir demorou um pouquinho para entender que ele precisava fechar os espaços. Depois ele fecha. Ele teve uma boa jogada, inclusive, né, de velocidade. Eu acredito que o Ademir, jogando mais vezes, nós teremos mais possibilidades de fazer uma análise melhor, né? Não foi uma boa estreia de abrir os olhos, mas, ao mesmo tempo, nos deixa esperançoso. O Ademir tem qualidade, é bom falar sobre isso, tem qualidade. Primeiro jogo dele, é claro e evidente que a gente não podia esperar tanto assim do Ademir. É claro que teve jogadores que estrearam muito bem, mas o Ademir, nós temos que ter paciência, até porque é o primeiro jogo dele vestindo a camisa do Sport Clube Bahia. Tomara que dê tudo certo para o Ademir, que terá várias oportunidades aí durante a temporada, beleza? Deixa eu elencar mais dois jogadores que eu gostei também, ó. O Everaldo, ele evoluiu bastante, viu? O jogo do Everaldo contra a equipe do Volta Redonda foi importante também. Ele saiu mais da área do que o habitual, até porque o Bahia não estava com um volume de jogo pressionando o adversário, então ele teve que sair mais. Na Arena Fonte Nova a gente pode perceber que ele, apesar de sair, ele fica mais dentro da área. Neste jogo contra o Volta Redonda ele de fato teve que sair mais, mas quando ele saiu ele criou oportunidades também, não foi um jogador ruim. Inclusive o gol do Biel foi a assistência do Everaldo num passe complicado, até porque ele vinha fechando por dentro e o olhar dele era buscar o lado esquerdo para receber a bola cruzada, né? Mas o Chaves estava muito distante, então ali ele tomou uma decisão corretíssima. O Biel fez o X, puxou a marcação para abrir o lado esquerdo de Chaves, mas o Biel partiu sozinho, até porque o Volta Redonda deixa a equipe jogar. O Bahia não teve problemas com a marcação da equipe do Volta Redonda, né? Por exemplo, a Jacuipense fechou mais os espaços do Bahia. O Volta Redonda não, jogou mais solto, deixou o Bahia jogar. E aí, o Everaldo, rapidamente, ao olhar que o Chaves não passou, ele mudou a chave e deu um grande passe para o Biel. Um passe difícil, porque o corpo dele estava todo inclinado para o lado esquerdo. De repente, ele teve que fazer um giro muito rápido, né? Um jogo de pernas para poder justamente acertar o passe para o Biel, que foi um exímio finalizador. Bateu cruzado, fez 1-0 para o Esquadrão de Aço. Não tá de parabéns o Everaldo. Quando não faz gol, tá dando assistência, né? No jogo contra a Jacuipense ele fez gol e deu assistência. E nesse jogo ele deu assistência para o Biel abrir o placar. Eu coloquei o Arthur Salles aí, que eu achei interessante. O Arthur, ele já fez o seu gol, inclusive, né? Vestindo a camisa do Bahia, e teve uma oportunidade hoje. No jogo contra o Volta Redonda, né? Eu tô gravando agora nessa madruga. O passe do Jacaré para o Arthur Salles, é claro que não era um gol feito, não foi um gol debaixo da trave, mas o Arthur Salles tem qualidade para botar essa bola na rede. Eu acho que ele se precipitou um pouco, não sei se a bola quicou numa situação que tirou o domínio dele, né? Mas se ele faz aquele gol ali, meu amigão, sinceramente, ele iria alcançar mais possibilidades dentro desse elenco do Bahia, né? Ele ia ganhar mais moral. Então, muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta. O Arthur Salles está chegando agora da Europa, é um garoto ainda, né?
Mas se ele faz este gol, meu amigão, no passe do Jacaré, primeiro, ele ia consagrar o jogo do Jacaré, né? Que o passe foi um passe muito bem executado. E ele ia ganhar muita moral, o Arthur Salles, no Bahia, porque 3 jogos, né? 2 gols, ia ser uma média muito interessante para o garoto Arthur Salles, que também deverá ter outras oportunidades. Sinceramente, o que eu achei de bom, ele teve o posicionamento para receber essa bola, o Jacaré levanta a cabeça e dá o passe para ele. O único pecado foi a finalização. Se ele acerta, seria um golaço, que ele ia meter de cobertura, né, no goleiro, mas tá aí o Arthur Salles, eu coloquei e fiz questão, até porque a expectativa é que ele seja a sombra, né, do Everaldo. Então, o Everaldo tá um pouquinho na frente aí na imagem, ele atrás, né, tem o Ricardo Goulart também, mas o Arthur Salles deverá ter oportunidades aí no Esporte Clube Bahia nesta temporada. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo? Que beleza! Jogadura e arrebenta? Ó, jogadura e arrebenta no like, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, a narração foi muito boa, fizemos um trabalho excepcional, juntamente com a parceria com o canal 2A1 e estaremos, claro e evidente, fazendo mais jogos aí nessa parceria, tá bom? Forte abraço a todos vocês, estaremos no jogo do Bragantino, ó galera, se liga, tem uma gravação bem legal aí dos gols aí também na minha narração, né? Tem até imagem dos gols, sincronizei certinho ali no lance na hora do gol, pra galera curtir, beleza? E dar essa moral pra gente aí, assistindo os nossos conteúdos do canal Wendel, meus amigos. Forte abraço a todos vocês, valeu!